Olá, como vocês estão? A gente está finalmente estreando o nosso primeiro episódio do nosso videocast aqui da equipe Santi Mendes. Vocês sabem que a proposta do nosso escritório é fazer uma advocacia familiarista, de negócios e sucessória, com muita humanidade, com uma visão mais mediadora e, principalmente, respeitando os movimentos atuais do direito das famílias e dos negócios, né? A contratualização dessas relações familiares e das relações de negócio cada vez mais presentes, a mediação sempre presente nas nossas tentativas aí de evitar litígios, de atuar de forma preventiva e segura com os nossos clientes, com as famílias que confiam no nosso trabalho e com os negócios que também são direcionados para que a gente faça assessoria jurídica. Então, pensando em tudo isso, a gente pensou em vários formatos de estar cada vez mais perto dos nossos clientes, dos nossos amigos, compartilhar as coisas que a gente acredita, os nossos princípios, os nossos valores e, principalmente, o nosso jeitinho todo afetuoso, querido, de lidar com as questões e com as dificuldades do direito das famílias e dos negócios. Acho que isso é o que faz muita diferença na nossa vida, né? Nós somos, além de advogadas, mulheres de negócios que estamos aqui à frente da equipe do Santi Mendes, e essa coragem de entender que até nas adversidades, nas dificuldades, a gente pode crescer, a gente pode enfrentar as coisas de uma maneira a evoluirmos. Isso é o que fez a diferença na nossa vida até aqui, né? Como mulheres de negócios, advogadas, mulheres de família. Então, trazendo todo esse nosso jeitinho peculiar de lidar com o direito, a gente criou o nosso podcast Pra Tudo Tem Conversa. Afinal, pra tudo tem conversa, né, gente? Se a gente conversar antes de fazer um divórcio ou no momento de um divórcio, a gente evita um processo. Se a gente conversar nas nossas relações familiares, a gente consegue planejar melhor. Então, para tudo tem conversa. Nos negócios também não é diferente. Então, nesse primeiro episódio, a gente trouxe um quarteto aqui, um trio super especial para o Santi Mendes, e a gente vai chamar o nosso episódio de O Santi, uma história de planejamento sucessório e familiar de sucesso, que está em andamento, mas já é de sucesso. Não é não, Glau? Então, para tudo tem conversa e não teria uma equipe melhor para abrir esse nosso videocast. A gente está muito feliz de estar aqui com esse espaço novo e eu vou compartilhar a minha história. Então, descendentes de italianos falam pelos cotovelos e a gente tem uma vivência muito grande nessa parte de planejamento. Foi uma história bem bacana que a gente quer compartilhar aqui com vocês. Então, primeiro, sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro episódio. Vai ter muita conversa rolando aqui nesse canal e também muita experiência, vai ter muita informação e, acima de tudo, uma visão diferente. Eu acho que isso a Carol expôs tão bem, né? Porque não é só o jurídico, a gente aqui procura olhar de forma humana para a família, para cada indivíduo dessa família e para que tudo a gente tenha uma conversa em um jeito visando que todos se acomodem e que o bem maior, né, que é o nosso bem-estar, a nossa família, o nosso dinheirinho fique preservado. Então eu vou apresentar para vocês hoje o meu caso, que é o caso da minha família, os Santi. Estão aqui comigo o Jean. Oi, boa noite. Jean Santi. Obrigado pelo convite. Jean Santi, meu irmão, nós somos só 2 filhos, né? Então somos eu e o Jean. Aqui o meu pai, Antônio. Pode dar um oi para todo mundo. Eu sou o Antônio Santi, o pai desses 2 meninos aí, desse casalzinho. E a gente começou a fazer a sucessão já há muitos anos já. Aprendi isso com o meu pai. Há mais de 30 anos meu pai fez isso e valeu a pena. A gente sentiu que o resultado foi muito bom, porque mantém a família unida, evita problemas na hora da divisão de bens. Você consegue manter a família unida. Por isso, há mais de 15 anos eu iniciei com os meus filhos, com o Jean e com a Glauciene. Muito embora não saiu como eu quisesse, a gente quer uma coisa e
cada um pensa do jeito, e por isso que é bom planejar. A gente vai falar sobre isso, né? Aquilo que tinha sido pensado inicialmente, com muita conversa no andar da carruagem, a gente foi fazendo alguns ajustes justamente para acomodar. A ideia inicial, a gente, como nós somos hoteleiros, eu, na verdade, sempre advoguei. Formei em 79, advoguei a partir dos anos 80 até 2015. Aposentei. Como os 2 filhos eram advogados, achei que iam dar continuidade. Hoje já estou mais pela hotelaria. A Glauciene deu continuidade aqui com outro escritório, com outras pessoas, muito embora tenha trabalhado comigo desde menina. Desde criança eu precisava ir ao fórum, ver algum documento, levar algum documento. Mandava ela com a minha OAB. Aí quando eles chegavam lá, eles nem queriam ver a OAB. Eu falava, não precisa mostrar a OAB, não. Já sabia que ela era, Será que era minha parecida? Filha, porque ela é um pouco parecida com o pai. Então ela já veio de carreira. Desde menina trabalhava comigo no escritório. E a ideia que a gente tinha era isso. Eu achei que eles iam conseguir trabalhar juntos. Mas quando ele deu o início, começou eles mesmos, entre eles, acharem que havia incompatibilidade de gênero, de jeito. É um comércio que não é muito fácil de tocar. Ele trabalha 24 horas por dia, então exige muito da pessoa. E optaram individualizar. Por isso, cada um hoje está com um hotel, estão indo bem. Não fizemos ainda dos demais bens, porque isso é uma constante, é devagar. Não dá para chegar e jogar os bens em nome de uma pessoa que ainda não sabe, não tem a experiência que os pais tiveram. Porque quem construiu isso ao longo de décadas tem mais conhecimento. Então é uma coisa que tem sido feita aos poucos, devagar, estudado, planejado. Sempre um ou outro está descontente com aquilo que ganha. Um acha que o outro... A gente vai chegar nessa o parte que outro sempre ganha tem o um pouco preferido, mais. né? Não tem? Sempre tem o filho preferido. Então, Nós vamos chegar... Mas, seu Antônio, não dá para o senhor falar em planejar nada sem a gente apresentar a terceira convidada, que é quem manda mesmo, né? No fim das contas. É quem bate o martelo. E não fazer eu isso... fico quietinha, só ouvindo. Não fazer isso, a gente foi criando essa ideia, foi estudando, já está há mais de 15 anos. Hoje nós já temos 2 empresas já constituídas, né? E aí a Claudete teve alguma objeção, depois ela vai falar as objeções dela. Deixa eu contar. Vamos apresentar a Claudete, que ela não apareceu ainda. Temos uma mãe também. Sotaque ou sem sotaque nós vamos apresentar a Claudete? Não, é sem sotaque. Sem sotaque. É Claudete. Não é sotaque, o sotaque é o meu, Claudete. O correto brasileiro é Claudete Santi. Maria, faltou Maria Santi. E eu sou a mãe dessas 2 pessoas aí, que eu adoro, que eu amo. Mas no começo teve mesmo a mãe meio contrariada nessa decisão que tomaram aí. Mas eu vou contar depois. Deixa eu tentar resumir a história de vocês pela visão de quem está de fora, que uma coisa meio... mediadora hoje? Não, de quem está de fora mesmo, conhece a família, porque eu trabalho com planejamento sucessório e familiar há mais de 15 anos, na minha história da advocacia, antes do Santi Mendes, e sempre acompanhei, através da Glauciene, esse processo de vocês, e sempre me encantou pensar que todo esse processo, como o seu Antônio falou, é muito vanguardista do seu avô, de uma época que ninguém falava em planejar, e é uma família que sempre me chamou a atenção por isso, né? Por entender que para tudo tem conversa. Nem que seja para a gente se desentender, mudar os caminhos, os planos. Então vocês, pelo que eu sei, vai me corrigindo, não, é isso são uma mesmo. Família do Sul que vieram aqui para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, seu avô foi empreender lá nas fazendas, e quando alguns filhos dele que vieram acompanhar viram que não ia dar para todo mundo naquele momento, uma parte veio para cá trabalhar e aí começou a hotelaria. Não, meu avô, conta pra gente essa história. Meu avô veio para cá e ele só veio trazendo todo mundo. Ele falou que não ficava ninguém para trás. E eu acho isso muito bonitinho. É uma coisa que da nossa família, que vem desde... Onde vai um, vai todos. Onde vai um, vai todos. É. E isso foi muito bacana, porque meu avô veio para trabalhar na fazenda e trazer estudo para eles. Eles eram de uma cidade muito pequena.
né, no Paraná. Então, vieram todos, cada um foi seguindo o seu caminho, foram estudando, uns formaram, outros foram trabalhar em outras áreas. E o meu avô, sempre com esta visão muito de manter a família unida, de que o dinheiro, né, e que a fazenda, na época ele tinha uma fazenda que era o bem de maior valor. Que aquilo não fosse um problema entre os filhos. Então, a preocupação dele na época, eu acho isso muito interessante. Veio dele a iniciativa, meu pai já era advogado, mas a iniciativa, né, pai, veio dele. A ideia, ele falou assim, olha, eu queria dividir a fazenda para que todo mundo ficasse com água. A preocupação dele... Tem uma história da água e de homens e mulheres também. E de homens e mulheres também. Então, assim, é uma geração... mais antiga, né? E que tinha essa visão de que os homens precisavam cuidar dos bens das meninas, porque elas não iam conseguir tocar das minhas tias. Então, teve muita conversa nisso tudo. Algumas já eram casadas, outros não. Então, também de preservar que aquele patrimônio da família ficasse na família, sem interferência, incomunicáveis. E foi muito bom ele ter feito isso, porque com o passar do tempo a gente viu que se ele não tivesse tomado esses cuidados, algumas pessoas da família teriam tido problemas com isso. E a ideia partiu disso. Eu acho bacana que era da ideia de que ninguém ficasse sem água na fazenda. E que ano era isso, Antônio? Essa tentativa o pai fez de divisão. Meu pai mudou de 2 vizinhos do Paraná para Campo Grande em 8 de dezembro de 73. Então ele comprou a fazenda em Itiquira, que era Mato Grosso Uno, e não era dividido. O estado foi dividido em 79. E aí a ideia da gente era mudar para Cuiabá, porque Cuiabá ficava mais perto da fazenda do que Campo Grande. Então dava uns 100 quilômetros de diferença. Só que a gente foi em Cuiabá, e como a gente veio do sul, e era bem de dezembro, a gente não suportou o calor. Aí meu pai achou muito quente, ele falou, nossa, a mãe não vai querer ficar e tal. Mas ele acha que vamos mudar para Campo Grande. Desde essa época quem mandava era... Que nós precisávamos... Quem decidiu no fim a gente precisava ficar numa cidade grande que tivesse faculdade. Porque nós éramos em 4 irmãos para estudar. Né? Então tinha 3 irmãos e uma irmã. Então, meu pai falou, eu tenho que ficar numa cidade que eu não posso manter os filhos cada um num lugar. Então, nós vamos para uma cidade, todo mundo vai ter que estudar lá. Para onde eu mudar, estuda lá. Aí ele mudou para Campo Grande. Então, foi essa a ideia de ficar em Campo Grande para estudar. Feito isso, ele foi abrindo a fazenda, que na época tudo era cerrado e tal. E a gente estudando aqui, começamos cada um a ter uma profissão. Eu, na época, a gente começou com um posto de gasolina, depois a gente entrou em banco, depois a gente formou em direito, aí começamos a advogar, e aí assim foi indo. Mas ele sempre quis segurar a família junto. Aí, passado lá já uns 10 ou 15 anos que a gente estava aqui, ele deu na ideia dele dividir. Só que, a princípio, ele queria deixar as meninas junto e os homens separados. Né? Separar os homens das mulheres. Por problema de, às vezes, ter algum problema com o cunhado, com cunhada e tal. E aí, ele falou assim, eu vou dividir as áreas e depois vocês fazem como é que faz a divisão entre vocês. Aí quando ele foi fazer aquilo, nós fomos sugerir para ele que, já que ele dividia dela, dividisse a nossa também, não deixar os homens juntos, dividir todo mundo. Aí ele... Chegamos a história um dia... de conversando, eu não quero ficar em condomínio com eles. Exatamente. Me dá minha parte. Me dá minha parte. Chegou um dia, ele falou assim, olha, eu decidi suspender a divisão. Não vou, já que não há consenso. Não há consenso. Quando você acha que agora, né? Acabou a sucessão. Quando você acha que é pouco, vem nada. Você fala que não era tão pouco. Né? Aí tudo bem, ninguém pegou nada, estou contente. Agora ninguém pegou nada, ficamos quietos, como é ele que ia doar. Aí passado Quantos lá. anos ele tinha, seu Antônio? O meu pai tinha... Nessa época que ele começou a pensar, vou dividir. Ele devia ter uns 65 jovem. anos. 65 meu pai anos. faleceu jovem. 74. Faleceu com 74. E aí passados uns anos, ele nos chamou de novo e ele falou, eu tô com o mapa aqui que eu dividi as áreas. Agora eu vou tentar de novo fazer a divisão.
Vê se há consenso, a gente divide. Bem mais tremendo. Já sabia que se não ia Todo dar mundo já certo, querendo. ninguém ia ganhar nada. Irmão, Tem consenso total. Aí todo mundo já tinha discutido com isso, todo mundo já tinha trocado ideia, todo mundo tinha conversado, e a gente concordou, e aí ele falou, então faço. Tá aqui o mapa que eu dividi a fazenda. Ele pagou um agrimensor, mandou medir toda ela de novo, Para todo mundo e ficar com água. separou que a preocupação dele, que uma fazenda tem que ter água, porque pode ser que um dia não plantem mais, não consiga fazer uma lavoura, e como é que vai pôr um gado se não tiver água? Uhum. Então ele dividiu, que todo mundo pegou água, um pouquinho do lado, um pouco do outro, ele acomodou a todos. E aí, Mas o que o senhor fez para merecer aquela cachoeira? Me assim- conta. Não, que ela é outra. às 5 Ah, veio depois a cachoeira. A cachoeira não, foi a adquirida cachoeira com da- recursos próprios. Ah, foi recurso Aquela próprio. foram recursos próprios, Essa- aquela sou eu que tô que de aquela olho é da naquela vida. área. Vamos sair eu e o Jean aqui Não, no mas Paro a Ímpar. cachoeira foi adquirida por mim depois. Lá fazendo Então, aí, e as 5 áreas, porque nós éramos em 6, mas a freira, com a irmã freira, ela estava na África, agora voltou para o Brasil, ela não pode ter propriedade. Então, a parte dela que tocou na herança, o meu pai pagou em 2 ou 3 anos, não me recordo mais, pagou em dinheiro. Para a igreja. Pra igreja, pra congregação. Para congregação. Uma das irmãs A gente é mandava- a irmã freira, a né? gente Como mandava. que é o nome da tia? A tia Neca. É, A tia Neca, ela é freira na vai África. chegar agora, daqui a um mês, vai Não, visitar ela a gente. agora está no Brasil. Ela Tá foi bom. aposentada e Foi trouxeram Brasil. ela pra cá. Mas ela servia ali na África. Na Ela Tanzânia. ficou 42 anos na África. Como ela veio para cá na pandemia, e ela já vai fazer 80 anos, as freiras não deixaram mais retornar. E a ideia tá do muito planejamento do seu pai pensou até nisso. A Pensou parte dela nisso. eu vou pagar Não pra dá igreja. dinheiro, porque se na ele desse para a congregação, né? congregação, se ele Congregação. desse para a congregação, a parte dela, ela falou, a gente tem que vender. Nós não seguramos propriedade. Ela tem até voto de pobreza. Aí, então, a parte dela, o pai deu dinheiro, mas ela teve que vir assinar nas escrituras. Né? Ela teve que vir. Aí o pai falou, e agora ficou um porém. Quem vai pegar quem e aonde? Foi pro sorteio. E aí, como é que vai fazer? A fazenda está dividida, dividi em 5 partes iguais. Aí pensamos, vamos sortear, não tem outro jeito. A gente pegou o nome de 5 e colocou num... Como faziam os No incas. mapa, É. no potinho. É, No potinho, no número, cada um pegava um número. E começou- Eu dividi 1, 2, E 3. começamos pelos mais velhos. A minha irmã mais velha pegou o primeiro, só pegava o número. Ainda tinha Porque ordem de quem pegava primeiro. Aí, Mas Tem mais você pegava. Gente, isso é um planejamento de perfeição. O seu avô era perfeito. Era perfeito. O último não tinha opção. Aí do mais novo, Só sobrou aquele. foi o tio Urbano. ele pegou no mapa, marcou o número 1, 2, 3, 4. Até hoje a fazenda é assim. Santa Cecília 1, Santa Cecília 2, Santa Cecília 3, até a de Santa acordo Cecília com o 5. sorteio. De acordo com o E aí foi pro sorteio. sorteio. Pegou a irmã mais velha, daí pegou a ID, depois eu, Osmar e o Urbano. E o Urbano foi muito. O Urbano pegou o que sobrou. Naquela época não tinha holding, não tinha esses Como não instrumentos que a gente Não, conhece hoje. Nada. Foi no quê? Na base da doação. Aí fizemos uma escritura de doação. E na escritura de doação, eu que coloquei umas cláusulas de empenhorabilidade, incomunicabilidade de bens e empenhorabilidade. 3 cláusulas restritivas a gente colocou. O senhor que já era advogado colocou. É. Então, eu já era advogado. E essas são as cláusulas que trouxeram a segurança É. que a avó e a minha mãe tanto têm Não. medo que a gente pode abordar. Que eram as inseguranças que a avó tinha e que a minha mãe, quando a gente fala sempre de Divisão, de divisão, de fazer isso, a minha preocupação é o que vem acontecer comigo ou com ele. E Assim depender que a gente- dos meninos. Exato. Mas a senhora sabe que essa foi uma preocupação minha e a gente estava se conhecendo, né, Glau, há uns 15, 16 anos atrás. E ela falando, a gente tá mexendo na sucessão, tal, meu pai vai doar. E as pessoas me chamam de inconveniente, que eu sou muito perguntadeira, né? A gente nem tinha intimidade pra isso na época. Eu olhei pra ela e falei, e eles ficaram sem nada? Aí ela falou, como assim? Eu falei, eles vão viver do quê? Aí ela falou, mas a gente vai continuar. Eu falei, eles confiam em vocês? Essa Foi uma não, preocupação não é que minha. eu não confio. A Glau até hoje é É. meio chocada, ela regalou um olhão assim e falou, que mulher louca, me perguntar essas coisas. É que não é que eu não confio neles. A gente sempre tem, porque quando ele falou, vamos fazer uma doação para eles, eu falei para ele assim,
mas você vai doar o quê para eles? Ele falou, não, vamos começar a dar o dinheiro que a gente pega da SAF, vamos dar o dinheiro para eles, tanto por ano. Aí eu pensei com ele, falei, não, se você for dar o dinheiro para eles, é muito cômodo. Então, o que você vai fazer? Você vai dar o que está dando trabalho para nós. Que é verdade. O hotel, por exemplo, requer 24 horas de nós. Aí eu dou o que vem limpinho de lá, vamos dar para eles. E a gente fica trabalhando. E nós dois vamos ficar trabalhando. Aí Na verdade, vocês podem ver que não foi um planejamento sucessório, foi um planejamento de aposentadoria. Foi um planejamento previdenciário familiar. Planejamento previdenciário familiar. Sobre fazer essa pergunta. Assim, vamos perguntar, então, por que o pai deu os imóveis e as coisas ao invés do hotel? Porque realmente tem que dar o que dá trabalho para você aprender a trabalhar. Só que vocês falaram uma coisa bem interessante com relação a por que os pais têm medo de doar para os filhos. E isso envolve muito mais do que só o confiar. Eu acho que quando você fala sobre família, a confiança ela decorre de como as pessoas se tratam dentro da família. E com o pai e com a mãe, sempre teve um tratamento de confiança entre eles. Então, assim, a gente teve uma criação, eu e a Glauciene com eles, em que sempre existiu confiança entre eles. E eles passaram essa confiança para a gente também. Então, eles começaram a ver também confiança em nós. Né? No sentido de falar assim, que o grande problema de você transferir um patrimônio para alguém é que a partir dali, talvez a pessoa faça o que quiser com ele. Assim. Pode Então, depredar esse patrimônio de uma vida inteira que eles trabalharam, né? Você está trabalhando, você está juntando tudo aquele patrimônio, você está zelando por ele, e de repente você passa para alguém e fala, o que essa pessoa vai fazer com isso? Então, a confiança, na verdade, sempre existe uma desconfiança, né? Porque não tem como você falar assim, vai dar tudo certo. Não, mas... E até porque, já não são só vocês, né? Entra Sim. quem tá vivendo com Agregados, vocês, os agregados, os filhos, entram outros conflitos ali de Exatamente. vão ser interesses, né? gerenciados daí pela gente, né? Infelizmente, eles não vão ter gerência sobre isso. Mas o fato deles passarem toda essa segurança para a gente e a educação que eles passaram, eles têm um pouco dessa certeza de que as coisas vão andar. Que pode acontecer errado, pode, mas aos poucos isso vai fluindo, né? Por isso que é uma coisa também demorada. Não vai fazer, como ele falou, eu não vou dar tudo. Não, peraí, vamos dar isso a aqui, gente ó. vai fazendo aos vamos poucos. medindo. Isso aqui dá trabalho, vamos dar isso aqui para ver como é que vai sair. E uma coisa que eu acho super importante quando a gente fala em planejamento familiar, patrimonial, você me fala o que você acha, Claudete. É assim, fazer isso enquanto a gente está não só vivo, né? Mas que quem está planejando está saudável e está ainda com uma vida ativa e plena, é que vocês conseguem acompanhar também, né? Porque eu acompanho no dia a dia, você chegando lá no hotel que a Glau hoje, que é dela, falando, ó, Glau, não tá ruim o negócio lá, o negócio tá funcionando não. Seu Antônio toda semana fala que ela vai falir, que o Jean vai isso. Então, você tá ali, continua. Se não ajeitar... Vai pro buraco. Se vocês não tiverem um jeito disso aqui, vocês vão falir. E ela tem essa segurança de ligar e falar, estão roubando o ar-condicionado, me ajuda aqui. Enquanto, se fizer isso depois, quando vocês não estiverem mais aqui, a chance de quebrar é bem e maior. não dar certo é bem maior. Tem uma frase que eu vi e que eu gostei muito, fez muito sentido para mim, porque todo filho, antes de ser herdeiro, ele deveria ser sócio. E nós tivemos, essa experiência e a chance de ser sócios dos nossos pais. Então, as decisões foram compartilhadas do hotel por muito tempo, ainda conversa, ainda troca ideia, ainda tem a ainda cultura precisa tirar uns dias de folga, alguém tem que te substituir. Mãe, a senhora pode ir lá né? amanhã até sábado. Hoje mesmo eu perguntei, hoje mesmo eu perguntei, falei, olha, a senhora pode dar uma olhadinha no hotel aqui para mim, até sábado que a gente vai dar uma saída? Então, antes, e continuamos sócios em outras empresas. Então, esse planejamento, esse processo todo, ele está durando já há 15 anos. Porque a ideia é a continuidade dessa empresa. A ideia é que a cultura da empresa que foi fundada por eles seja mantida com um novo olhar. É claro que eu trago, tanto que a ideia inicialmente que o pai tinha dito, é que nós seríamos sócios, eu e meu irmão, que nós, nos hotéis, nós íamos tocar junto. Essa foi o primeiro
planejamento, a primeira ideia. São dois hotéis, Eram né? três. Para quem não Tudo. sabe a história deles, são dois Era hotéis. 3. E alguns Um é mais imóveis. classe. Nesse momento inicial, foi feita a sucessão das empresas, que era o que dava trabalho no dia a dia. São dois Era. hotéis, um E com uma alguma- classe mais C e um com uma classe B. né? Isso. E tinha alguns imóveis também que entraram nesse primeiro, E para poder posteriormente, equalizar na os verdade, valores. Ia ser uma sociedade em tudo. Isso. Nos ia ser- imóveis e nas Tanto nos empresas. imóveis quanto Posteriormente, nas A empresas. gente daí tem uma vai sucessão, isso é complexo. A gente tem uma Ao longo do tempo, ia ser sucessão. as fazendas também, A gente como tem é. uma sucessão empresarial, já era naquele momento 30 anos de hotelaria, né? Sim. Do seu Antônio e da Dona Claudete. Sim. E além da sucessão empresarial, a sucessão do patrimônio também. Então, E a E São agrícola Antônio? também. Aí não, E aí a- com o e a- passar dos anos, E a- após uns 6, 7, 8 anos, aí eu fiz outra empresa para os imóveis agrícolas, para as fazendas, As aquela fazendas. lá no Mato Grosso. Sim. As empresas hotéis ficaram aqui em Campo Grande, abriu outra empresa lá e lá fiz a mesma sucessão. Eu entrei Dividiu com em fases. Não, lá eles estavam entrando com cotas. Sim. A empresa eu entrei com o capital e a Claudete com as fazendas, e eles vão entrando com cotas, e com o passar dos anos a gente vai ou doando, ou eles tendo recurso, ou Comprando. transferindo essas Vai cotas. depender se merece. Com outra. Exatamente. Eu quero saber quando é que começa a vir a renda. Até agora a gente está falando só de cotas, Até mas agora eu, a gente eu tá- ainda... A gente, A gente está adquirindo crise de Não, ansiedade por a causa dos hotéis, né, Tô João? curando ela já. Eu já passei por essa crise há muito tempo. é Tô que a gente, curando. Mas me fala uma a coisa. gente fazendo isso em vida, como você acabou Aham. de pedir, eu acho que valeu a pena, porque eu senti muito isso. Quando o meu pai faleceu, a minha mãe ainda ficou viva mais uns 8 ou 10 anos. Mas o homem tem mais negócio com o homem. A minha mãe e pai não cuidavam dos negócios. Então, eu tinha todo o negócio eu ia discutir com meu pai. E quando ele faleceu, eu já tinha os 2 hotéis, já advogava, eu fiquei perdido. Falei, Já o que tinha eu vou fazer fazenda, aqui já agora? tinha Vale Verde. Cadê meu pai para me Quem que eu tirar vou uma ideia? consultar? Né? Quem que eu vou consultar? Já tinha Vale Verde, Não, o senhor a já Vale tinha Verde- comprado sua própria Não, fazenda. a Vale Verde eu não tinha comprado ainda. Não, Porque comprou meu pai tudo. faleceu, eu estava Nós tinha acabando o hotel- advance. Nós tinha o Roma e estava lembrando. Tá. Então, Mas você não sabia a tocar gente- sozinho o negócio que eu veio fiquei, dele. eu fiquei perdido. Não é- Ele não é sabia, questão de era saber, questão ter moral. ele. É ter Ter um a apoio. pessoa pra Dei você para você consultar. consultar. Hoje se o Aquela pai segurança. faltasse, a gente vai tocar as coisas. Nós vamos tocar as coisas. Mas não ter ele para falar, tá? Isso com certeza Chegar e impactaria. falar. Mas o impacto Uma consulta hoje em dia é mais emocional do que o Exato. profissional se vocês herdassem o hotel no momento de Sim. perda. É. Opa, peraí, gente. Que Do hotel? nada, Bom, né? primeiro que vocês já iam se matar para decidir que Quem quer somos ficar- sócios, quem vai ficar Porque com no- quem, na- ali na- já ia dar um problema Porque na família. naquela época já deu. A gente Sim. precisou conversar É. muito sobre isso. Um queria um, o outro achava que não estava certo. É. Foram Ih, muita eu tive conversa. que Então, pagar foi até quando- avaliador. Até avaliador eu tive que Ô, pagar. seu Antônio, foi quanto tempo para decidir que o plano que vocês tinham feito juntos, deles serem sócios, aquela família maravilhosa, de repente, peraí, aqui é cada um de um jeito e é melhor não. Isso aí eu acho que demorou uns 2 ou 3 anos. Né, pra uns 2 gente ou 3 discutir. anos. diálogo. De diálogo, de conversar, de ver. Porque eles moravam com a gente. Nós morávamos os 4 na mesma casa. Então, a gente discutia toda hora. A gente tinha bastante tempo para conversar. A gente morava junto, eles eram tudo solteiros, não tinha criança nenhuma. E a gente se encontrava à noite ali e ficava discutindo, A gente trocando ideia. queria chegar num acordo sem deixar muito. Eu queria fazer igual meu pai fez, houvesse consenso. que todos eles aceitassem, não fosse, né? Naquele então- consenso. Aí Aí hoje- são as partes, né? Quando você pega um patrimônio que é facilmente repartido, é fácil. Agora, administrar a empresa é Não, e complicado. até separar Empresas que são empresas. muito Você fala assim, ó, diferentes. você vai pegar um hotel com 50 apartamentos, você vai pegar um hotel com 50 apartamentos do mesmo jeito, no mesmo lugar. É isso. Você reparte. Não é Metade para cá, diferente do- Sim, metade mas para lá. como eu falei, um é uma classe de Não, é consumidor, totalmente outro é outra. diferente. Valores agregados totalmente diferentes. Então, quando você vai fazer isso, é um pouco mais complexo. Você vai ter que equalizar. Aí você vai equalizar, um ou outro vai achar que não está certo a equalização. Uhum. E a fase em que o pai estava naquela época, e que eu estava, que a Glau estava, era totalmente diferente. O pai, o conhecimento e a maturidade que ele tinha não era a mesma nossa. Claro. Então você está ganhando um patrimônio, que isso era o que ele falava naquela época. É. Você está ganhando um patrimônio E e não está reclamando. tá reclamando. Então, assim, Eu não ganhei. faz todo sentido hoje para mim. Hoje, há
que 12 anos atrás, 15 anos atrás, não. Então, eu acho que uma das partes mais difíceis desse planejamento é justamente você equalizar Os de uma valores. forma que em vida Claro. você não chateie, você não... Às vezes não... Gente, até tem decisão da STJ recente, a gente gravou um vídeo esses dias, falando que esses atos de doação, de divisão, de planejamento, devem ser considerados no momento da liberalidade. Por quê? Vocês ainda têm que conviver com as escolhas de vocês. Você fez um investimento no hotel, resolveu empreender mais, a Glau já tem um perfil mais conservador, de deixa eu administrar aqui, pianinho que vai dar certo, não vou correr riscos. Os dois sobreviveram à pandemia com um negócio super difícil de sobreviver à pandemia. A gente teve grandes marcas de hotéis que não Que conseguiram. fecharam. Que fecharam. Vocês Foram conseguiram praticamente sobreviver, mas vocês têm setor uma forma de turístico, empreender bem diferente. Bem A Glau diferente. mais conservadora e você mais burnout, tô indo aí, né? puxando um pouco o freio Então, de mas mão, é. Você está no momento que está puxando um pouco o freio. Eu observei muito isso, porque durante a minha época de advocacia, eu fiz várias sucessões familiares, várias, não uma só, várias. Uhum. Gente que me contratou, inclusive, segunda-feira agora, era para eu ter atendido uma senhora lá, mas deu problema, o marido dela caiu. Não deu para ir lá no meu escritório. Olha a idade. Começou o planejamento tarde. Aí Ela não conseguiu levantar. Ele começou um pouco tarde. Aí eu falei para ela, eu digo, não, mas eu vou atender ela porque eles querem falar comigo. Claro. Eu tenho alguns clientes que fazem questão de... Daí depois eu vou encaminhar ela para outra, porque eu não estou mais advogando. Mas eu Se achei eu quiser, eu interessante. deixo um cartãozinho. Tá? Eu achei interessante uma vez, a Glauciane ainda lembra que nessa época ela já estava advogando comigo. A gente fez um inventário e já estávamos na fase final do inventário. Já tínhamos recorrido até o ITBI para a gente fazer a partilha e de repente se desentenderam entre eles lá e veio um lá e não aceitou. Não, porque o meu pai deu a casa para o fulano. Aí eu falei, mas ele deu para o outro também. Deu para o outro. O pai, quando eles casavam, ele deu um pouco para cada um. É o sistema. Esse é um Cada sistema. um que casava, Cada ele um dava casava. uma casa. Dava uma casa e Meu alguma avô coisa. fez a mesma É. coisa. Vai E vir aí no os próximo valores eram episódio. diferentes, claro. Não, Temos casos. não consegui mais convencer ele. Ele falou assim, doutor, eu vou contratar outro advogado para fazer a minha parte. Eu disse, mas já está saindo a partilha. Já está tudo Mas agora não dividido, quer já mais. os bens, tudo. E essa Não. questão que o STF julgou agora. É Que da foi- data da é, liberalidade. Que eles estavam discutindo exatamente isso. Pois Mas é. a casa que eu ganhei na época Valia valia mais, X. não valia E menos. agora a Valorizou. casa triplicou, porque ele deu sorte de pegar Sim. num bairro que E valorizou. acontece entre vocês. Se a E gente que for acontece- olhar Claro. hoje, É. o hotel do Jean, ele teve Ele uma construiu outro bloco. Não, mas uma é- ascensão não que vou- tem uma valorização Valorização maior, maior. mas é a sua escolha enquanto não vamos empreendedor. nem né? considerar o que foi investido, mas Sim. isso acontece naturalmente. É. A Só cidade pela valoriza localização. para aquela parte, de repente. A cidade e na cresce. hora da divisão, o valor era E o outro. hotel que ficou para Glau é na região da atual rodoviária. Já era rodoviária? Não, Foi é. cagada não a era, sua? Foi cagada minha, dei Foi sorte. cagada, exato. Foi cagada minha. Então, foi- e aí, é só... Nasceu virada pra lua, a situação não Assim, tinha é. nem A rodoviária. filha preferida, É. gente. Ele vai ter que, Mas ele daí, vai ter que aí lidar com tem que concluído lidar isso. com isso até a esse morte. inventário, concluído esse inventário, o juiz, eu até admirei, ele tomou uma boa decisão. Não tinha mais jeito de a gente resolver. Nós não conseguimos mais chegar num acordo. O juiz falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, despachou lá, de UFV, chamou todos os bens que eles tinham, já ganho do pai de 10, 15 anos atrás, outros tinham reformado a casa, outro ampliado. Mandou Chamou voltar tudo. tudo para o inventário e pagar ITBI sobre aquilo lá. Tiveram que recolher imposto. Essa sobre briga tudo. foi cara. Essa briga foi Lembro que era cara. pouco. Aí eu Essa- lembrei, falei, Essa viu que é? discussão, Porque essa era discussão pouco, que virou às nada. vezes era por uma picuinha, porque às vezes também a gente precisa Por pouca coisa. entender e Precisa pensar. ter conversa. Pra tudo tem Mas conversa. olha, você Pois é. sabe que isso, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa época que o pai deu as coisas pra gente, foi que realmente a gente, quando ganha alguma coisa, você tá ganhando. Então, a partir do momento que você tá ganhando, a não ser que seja uma coisa absurda, né, gente? No nosso caso, não foi uma coisa absurda. Uhum. Por mais que eu tenha levado para como uma coisa que não teve uma paridade boa ali, mas não foi absurdo. Eu acho que chega num ponto que a gente tem que entender que se você está ganhando,
tem que ser de bom grado mesmo, e você tem que ir levando aquilo de uma maneira natural. Já é uma coisa que não é o normal. Geralmente as pessoas esperam a sucessão da morte. Na morte. Né? E você fazer isso em vida, isso eu já ouvi de muita gente. Assim, a sucessão feita em vida são poucas pessoas que fazem. Claro. Né? Primeiro tem que ter muita conversa. Muita conversa, tem que confiar. Não que a relação seja perfeita. Não existe. Mas tem que confiar. E também a sensação do tô me aposentando, agora não é mais... Isso deve ser uma sensação estranha de lidar. Bem estranho. Né? Eu sofri bastante. Ai, tô entregando. Mas peraí, sai fora. Teve que jogar vôlei. Eu senti muito. Teve que começar a jogar vôlei. Até vôlei começou. Até vôlei precisei jogar para poder ocupar o meu tempo. Porque os hotéis eram a ocupação. A minha ocupação era os hotéis. A Claudete aposentou num único CNPJ do hotel. Só recolheu num hotel. Quer dizer, eu vivia a minha vida dentro do hotel. Inclusive moravam dentro do hotel. Dos dois. Inclusive não queriam sair de lá. Você despejou. Não, isso ele fala. Ele fala, eu fui despejada. Gente, mas tem que ir, vão viver. Hoje vocês têm verde, tem espaço para todo mundo. É o que a gente fala, precisa ser pensado e planejado. E devagar, estudado. Devagar. E quanto mais cedo começar, porque as pessoas têm medo de falar sobre isso. Né? Pela morte. E medo de fazer. Tem uma senhora que é muito amiga nossa, ela é empresária. Ela falou pra nós. Ela encontrou com a gente outro dia num passeio e ela falou para mim, Santi, eu acho que você se precipitou. Vocês se precipitaram de dar as coisas para os filhos. Porque ela não teve essa mesma decisão e aí ela está aqui. Ela tem medo. Ela tem medo. Eu tinha bastante medo no começo. Imagino. Aí, depois que o passado... Se fosse pela Claudete, elas não teriam ganho nada até hoje. Mas não por eu acho que medo mesmo, de dizer, tô abrindo mão do que eu fiz a vida toda. Né? De abrir. Aí, não, mãe, mas não se preocupa, a senhora tem isso, tem aquilo, vai ter renda e tal. Mas eu falei, mas a hora que eu ficar velhinha. E quando eu ficar velhinha, como que vai ser? Eu acho que é isso que talvez a gente possa contribuir bastante enquanto o escritório, né? Hoje tem tantos instrumentos. O vô já usou alguns destes instrumentos há 30 anos atrás. O de doação, que não é mais o mais vantajoso hoje em dia. Hoje tem várias, né? Tá muito em moda falar em holding, tá muito em moda falar em planejamento sucessório, mas isso são coisas que são feitas já há muito tempo, né? Mas hoje você tem outras garantias, além, eu sempre falo isso, né? Da economia que isso gera. A tributação é que evita. Da tributação. A gente fala aqui para os nossos clientes, a economia, a gente fala aqui para os clientes, é economia emocional e economia financeira, né? Porque imagina, entendo, acho extremamente legítimo o seu receio de, meu Deus, vão me aposentar, eu ainda estou ótima, mas... Imagina lidar com isso quando o seu Antônio faltasse, esses dois brigando. Não, eu fico no centro, não, eu fico na rodoviária. A senhora que ia ter que lidar com isso sozinha, caso o pai veja esse primeiro. Filhos brigando. Desculpa, por mais que não brigue, né? Não, a gente ia chegar num consenso. Mas tem um desgaste que é desnecessário. Porque se nós levamos, é só para a gente parar para pensar, né? Se nós estamos num processo ainda, foi feito por fases, começou com o hotel, e tem muito com os imóveis. Ainda nós estamos caminhando ainda. Tem muita conversa. Tem muita conversa, porque a ideia é justamente pagar a menor tributação possível e que seja feito de uma forma que eles fiquem seguros com o patrimônio deles também. Então, se leva tempo, quanto antes você começar a pensar sobre isso, para ter esse tempo de você se tornar sócio dos seus sucessores e ensinando eles e ir criando este caixa, este planejamento, todo mundo sai ganhando, né? Nisso a mãe foi criando mais confiança, mais segurança, o pai foi dando a orientação dentro de tudo que ele estava pensando. Eu e o Jean amadurecemos muito. Você acha? O amadurecimento foi muito importante para esse momento. Então, hoje, se a gente tiver que receber um patrimônio maior, ou se tiver que administrar uma coisa maior... Estamos prontos. Registra aí, me vejo perfeitamente pronto para recebo. Vamos aproveitar o momento. Vamos falar, inclusive, sobre isso. A ideia que a gente tem também, hoje a gente está com os 4 netos ainda,
Eles são muito novos ainda. Mas a ideia, assim que foi crescendo, com o tempo vai amadurecendo, e incluindo eles também. Essa é a ideia. Como eles estão muito pequenos ainda, muito novos, ele está esperando um pouco, dá um tempo, porque se de repente precisa vender alguma coisa, dá muito transtorno com um menor, ainda muito novinho. Porque segue, né? Mas O Mas essa planejamento parte segue. aí é muito interessante. O fato do pai, do vô ter feito isso, é um processo evolutivo, né? O vô fez isso com 70, 60 e poucos anos. O pai começou a fazer isso com 40. Ele começou realmente a incluir a gente. Incluir a gente. E a gente começou antes até. Claro. Eu com 30 e poucos anos, Vocês já tinha meus vão filhos com empreendendo e CPF, organizando fazendo desse jeito. empresas e organizando para você já fazer isso. O Gianluca já é sócio do Gianluca. O Gianluca é meu gente- sócio, então Então, nasceu. Para que a gente vá pensando que quando a gente fala em planejamento, a gente não está falando só da morte, a gente está falando da continuidade. Continuidade dos da negócios, vida. continuidade Da da família. Da família, dos E negócios, que depois aquela não é uma empresa... coisa rápida, uma coisa longa. E eles vão tempo pegando longo. amor por aqui. É a eles vão inclusão. gostando Assim, daquilo. E eu ia falar isso para o senhor, eu até discordo da sua amiga, acho que o timing de vocês foi excelente, porque além de tudo, vocês fizeram isso no momento da vida dos filhos, em que eles estavam se decidindo profissionalmente para onde que eu vou. Então, ao invés de você colocar o filho como seu empregado, já deu a ele a responsabilidade e já ajudou a dar um caminho. Podia ser que o Jean quisesse ser piloto de avião, tocador de sanfona, mas ele sabia que ali ele tinha uma possibilidade de carreira, né, para seguir assim. E é um momento na vida deles também, antes de entrarem os agregados, né? Então, quando vieram os casamentos e tudo, a coisa já estava mais organizada. Ali que né? tem que estar com as coisas mais organizadas, porque ali já começam pessoas que pensam diferente. Claro. Não é a pessoa que nasceu dentro da tua casa e se criou o dia inteiro trabalhando. Dentro Nós daquela trabalhamos sempre juntos. cultura. Não é certo nem Dentro errado, daquela- só é diferente. Então, você tem, diferente. até você pôr isso aí na cabeça da pessoa, até ela aprender isso aí, até ela aceitar, não é fácil. Tem que ser um trabalho, muita conversa. Isso que eu falo. E just- Muita. E isso é uma parte bacana, né? Que hoje o direito, por exemplo, tem instrumentos muito valiosos em que você, né? Dentro das empresas, E tanto você... preserva quanto As garante pessoas, eu não direito. gosto muito dessa palavra, né? Da blindagem patrimonial. Eu também não. A gente não usa muito isso aqui, mas a ideia é essa, que a gente tem instrumentos hoje De que... preservação, de não é de blindagem, é de preservação. De Não se blinda, preservação. A né? história que o Jean vai construir com a esposa dele é a história deles, mas escuta, tem o Santos aqui, né? Que eu vou Tem dar os uma Santos preservada aqui. Exatamente. E existem instrumentos que são muito seguros hoje para você conduzir e... Para você ter uma segurança quando ficar velhinho. Isso! Para ter uma segurança quando ficar velhinha, porque É. exatamente. Eu hoje tenho filhos muito pequenos e a É. gente já está inserida numa cultura de que é feito um planejamento, mas eles são muito pequenininhos, então você vai fazendo isso gradativamente, com calma, Com o tempo. pensando, organizando, justamente porque quando eu ficar velhinha, Velhinha. eu quero ter também a minha segurança, né? Eu acho que todo mundo deveria pensar nisso. Porque é casos e casos, né? Não, Então, planejamento. a gente, que nem essa Cada nossa caso amiga, vai ser. eu acho que ela se espelhou em algum caso que ela Que não viveu, deu certo, que não deu né? certo. Então, ela tentou alertar nós que nós estávamos, talvez, Se precipitando, porque a gente achou que a gente está muito novo. muito novo para Aham. fazer isso. Eu não sei qual foi a visão que ela teve disso. Pode dar né? certo e pode não Não dar dar certo, mas a certo. chance de não dar certo, enquanto todos estão ativos e aptos a conversar, maior. dialogar e administrar, é maior quando do que faltar, depois, a hora que quando falta, faltar, falar, Eu opa, sempre- É. A gente meu estava Deus. falando, inclusive, sobre isso no Dia dos Avós, não é? uhum. Eu tenho certeza, e acho que meu pai também pode, a mãe também, quando estão vivos o patriarca e a matriarca da família, aquele que trabalhou, é natural que os demais respeitem aquela decisão. Respeito de outra forma. O respeito é diferente. O respeito é diferente. A tratativa é diferente. Tanto que quando o meu pai falou, olha, vai ser assim, gostando, não gostando, aceitando, não aceitando, eu e o Jean falamos ok, né? Mas Então, é que- assim, quando em caso de morte,
essa conversa, Não ela é existe. muito mais difícil, porque não tem o mediador do pai e da mãe mediando. E não estamos aquele falando conflito. aqui que daí as pessoas não prestam, né? Mas o Jean tem 2 filhos, tem uma família para ele se preocupar com o futuro deles. Você E tem eu- também. Chega uma hora que eu... E as pessoas de Aqui não. fato acreditam naquilo. Eu acho que é justo tal coisa. O outro acredita que é a justo. sensação de justiça A ou sensação injustiça é de muito ruim. justiça. Se você tem essa sensação, fica uma coisa desbalanceada. Fala, não está resolvido. E a, Por favor. e a tendência da pessoa, isso é no mundo, todo mundo animal. Eu dou exemplo do que a gente tem visto. A pessoa, ela se preocupa com o descendente dele. não com o Exatamente. ascendente. E eles estão sempre preocupados com os filhos. Com o pai, ele esquece. O pai e a mãe se vira. O pai e a mãe que E nem criaram com- nem com a nós, irmã, né? Contesto. eles não estão Nem com a irmã. preocupados com isso. A parte. Eles não estão preocupados Não, com mas isso. não, é que Tô primeiro... preocupado. Entre um e outro, Entre né? um e Que outro. se Porque, der pra cara, gente acolher todo mundo, a gente acolhe. acolhe. Mas Porque é claro que quando criança- eu e vocês eram pequenos, eu me preocupava mais com vocês do que com o pai. E assim é normal. Você se preocupa mais com o teu filho com o que o teu Sim, pai. Porque é com quem Sim. precisa Então, mais. É Exatamente. claro, tu vai se De preocupar você, com é aquele que prioridade. precisa mais de você. A Claudete deixou os pais dela lá no sul e veio embora Veio pra cá embora. comigo, cuidando das crianças. Cuidando dos Não meus foi quando o pai e a filhos, mãe né? Não tá me lá. preocupei Ela se mais. preocupou com os filhos dela. Não é que eu não gostasse ou não me preocupasse. De vez em quando, claro, você liga, você Mas pede. Mas a a preocupação minha dia a dia eram meus filhos. É com os E descendentes. com o marido, estava aqui, né? É, Eu acho que é uma coisa natural de é todo mundo. natural. A Deixa pessoa eu fazer sempre- uma pergunta aqui, então, pra gente ir direcionando e finalizando. Vocês indicariam? Vocês fariam de novo esse planejamento? Qual é a lição que o senhor tira? Primeiro o pai, assim, Não, tanto é que eu faria como estou fazendo. Continuo né? fazendo. Eu continuo fazendo. E se Deus me ajudar, vou fazer até o final. Agora eu não sei, porque você não sabe, pode ser que eu morra Não vou amanhã. deixar um centavinho Não. de TCD para esse É. Estado, né? o Estado não vai receber, não Nem tem para os Eu advogados. só não vou deixar meu uísque, o meu vinho lá em casa, pro outro que vier lá tomar meu vinho. Falei pra mãe que vou quebrar tudo se der tempo. Se Ele não der falou, tempo, você tomar der- É a direto sua uísque. vontade, eu já faço aqui o testamento. Eu acho que é importante De, a gente né, colocar de as questões últimas vontades. vivenciais, existenciais, eu já coloco. Não, Enquanto aí eu não estiverem posso lá, eu vou fazer lá um quebrar agrado tudo. pro A outro. Glauciene disse que ia Foi voltar a no vontade caixão do mesmo, dono não do cerveja vinho. pro pai, né? Enquanto vocês estiverem Eu na já despedida, eu combinei. já vou lá quebrando Eu os já vinhos. combinei, eu sou a responsável. No cachorro do meu pai vai ter 6 latinhas de cerveja que ele pediu de um estoque mínimo até ele chegar lá. Depois, quando ele chegar. Esse desejo dele já mudou há muito tempo. Né? Você já foi pra Já tô no vinho, vinho. É que eu conto isso porque eu tenho um amigo que é médico e ele fala: Santos, tem que cuidado com deixar as coisas melhor. Pá. Você não sabe o Ricardão que vai vir depois, vai tomar teu melhor vinho que você segurou, guardou ali, teu melhor uísque. Por E isso ainda que vai eu abro falar o de melhor você. vinho, não tem problema. Aí- Deixa que aí meu eu- vinho eu tomo. Não, eu falei pra ele, você não sabe, talvez eu vou o primeiro, e daí quem chegar lá depois de mim. Aí como é que esses vai dias ser? eu Mãe, a senhora fica tranquila que as joias eu cuido. esses dias Ninguém eu, põe a mão. Bebida, Ninguém não põe deixa. a mão. esses dias eu A fui mãe não vai deixar bebida pra ninguém. Não, né? bebida não. Eu fui só vou pegar cuidar lá, das pegar lá o vinho, a mãe falou, pô, mas vai tomar esse vinho aí hoje? Eu digo, não, mas é que eu não vou deixar pro outro. Né? Eu mato ele hoje mesmo. Não, eu Sabe- acho que essa divisão é válida, essa iniciativa de fazer essa divisão agora, depois que eu levei tudo aquele susto, aquele baque no começo, Que passou. que passou o susto, aí eu acho que é válido, porque eu falei isso justamente para ele. Já imaginou se a gente vai, porque todo mundo vai, né? Vai assim, de repente, o que as crianças vão fazer? O que os filhos vão fazer? Então, se você já sabe que você deixou isso para um, isso para outro, você vai mais tranquilo fazer. Pelo menos, se eles daqui para frente não fizerem certo, o problema é deles. O que eu podia fazer por eles, eu fiz. Não, você fica com a tua cabeça mais aliviada. Tu fica pensando, bom, a minha parte eu fiz. Agora vai depender deles. Né? Uhum. Se eles jogarem fora, se eles perderem, se não deixarem para os filhos dele, que cada um tem 2 também, aí já não vai ser mais a minha parte. Vai ser a parte deles. Vocês cumpriram a Nós missão. fizemos a nossa parte. Então, eu acho, ele está falando que daqui para frente a gente vai fazendo. Gradativamente, vamos fazendo.
Não vamos chegar e vamos dar tudo, não. E os instrumentos que a gente tem hoje, como a gente fala, para cada família, cada tipo de família, cada necessidade, cada momento da família. A gente também tem cliente que chega aqui, dá para fazer um negócio rápido, que a minha mãe interna amanhã para uma cirurgia e eu tô achando que ela não tá bem. Não. Aí a gente tem que sair correndo e fazer outros instrumentos. Não. Mas assim, independente, tem vários instrumentos hoje que deixam quem está fazendo a sucessão mais seguro, Isso. né? Que tornam esse Depende do processo muito mais patrimônio. participativo, Também, depende do patrimônio. Do tipo de patrimônio, da patrimônio, coisa. Pedro, como é Imagina que se nenhum dos dois quisessem ser do ramo da hotelaria. Seria um Seria um outro outro tipo. Tem que planejamento. fazer um outro planejamento. Aí você vai ter Porque até os momentos de cada família. Você vai pegar uma família que está passando por um momento, sei lá, de tá precisando de recurso, tá precisando vender. cada alguma coisa. momento. Cada uma vai ter Por que... isso que a advocacia é tão legal. Por isso que Porque a você advocacia vai é tão entrar no legal. escritório e você vai ter um caso diferente do outro a cada pessoa que entra. Exatamente. Então você tem E que a gente adequar. E aí, A gente tem muitos importante também, instrumentos. foi legal você ter falado isso, de procurar um advogado. Sim. Porque muitos dos Exato. casos que às vezes dão errado é aquilo de um caso, que o pai deu vai errado. lá e dá uma casa, aí faz o com o outro contador. faz com o contador, ou nem faz. Nada contra os contadores, pelo amor de Deus. É. Sem eles a gente não vive. Mas é aquilo, às vezes, não faz de acordo com as regras, Não planeja, com a lei, não com planeja. os cuidados. E depois E isso... com a experiência, né? Um advogado familiarista, ele sabe, especialista em planejamento sucessório, não só a galera aí que dá palestra, mas enfim, ele também já passou pelo que deu certo, pelo que não deu certo, pelo que o município não aceitou liberar o ITBI, que não passou, pelo que na depois Cefaz. teve que ser rediscutido o valor das cotas da holding na Cefaz. A gente já enfrentou, né? Enfrenta ao longo dos anos. Seu Antônio, eu acredito que várias coisas que o senhor fez aí no planejamento, o senhor poderia agora rever e falar, putz, se eu tivesse, podia ter dado uma economizadinha aqui ou não? Tá Não, tudo... é que eu já sabia que eu fazia para os outros, eu também não paguei. Quem é advogado. Advogado Eu paguei Sante, né? imposto, Advogado, paguei. não vai, o Estado, se depender daqui não vai pegar, não. Não, ele não conseguiu, não paguei de nenhum deles. Eles suspenderam por 3 anos a cobrança, a Prefeitura de Campo Grande é mais enjoada. Ela lança o tributo, fica aparecendo ali como débito. E fica esperando. Aí quando deu os 3 anos, precisa ver as atividades, tem atividade que não pode, já tive que mudar a atividade, alterar contrato social, tudo isso eu tive que fazer. Tem outras prefeituras de outros locais que não são tão exigentes, são mais... Tem Isso, isso, para esse planejamento fácil, dos bens. Ele Para já a vi- sucessão empresarial, É, a gente usou outros mecanismos, Então, né? Mas o importante é saber que 50% da nossa experiência aqui do Santi Mendes em planejamento sucessório vem do seu Antônio, né? A gente tem uma herança. Tem muita coisa que a gente aprendeu, que a gente aprendeu com o pai, que até pouco tempo eu não entendia. Então, a gente tinha que falar assim, mas como assim o negócio Por que funciona? pensou Por que nisso? que é assim? Aí ele foi explicando e foi entendendo. Então, assim, tem uma vivência muito boa. A disso. vivência faz toda a diferença, Faz toda a seja diferença. ela na advocacia, no comércio, É na experiência. E é o que a empresa. gente fala, às vezes, um colega que exerce só ali a advocacia pode não ter ou ter mais dificuldade para alcançar essa Sim, visão de negócio mesmo, entender né? mesmo. De entender o negócio, o formato, como que é, né? Essa semana me ligou um diretor numa empresa, lá é uma multinacional lá do Mato Grosso, onde eu vendo produto. E eu tenho já os netos participando da minha fazenda lá. E aí eu abri inscrição, nome deles, e entreguei um produto em nome deles. E a exatoria não queria abrir inscrição estadual para eles, porque eles eram menor. Aí eu tive que ligar na exatoria, não aceitou Itiquira. Liguei na regional. Aí falei com o diretor, convenci ele que ele tem direito e tal. Aí eles mandaram para o jurídico abrir a inscrição. Abri a inscrição, entreguei produto, já venho entregando produto há vários anos. Entrego lá um pouquinho para eles entendam uma rendazinha. E quando foi essa semana, na hora de fazer o pagamento, ligou um diretor dessa multinacional e falou, mas essa criança aí é menor? Eu disse, olha a idade dela, que tem 5 anos. 5 anos. Eu disse, pois é, mas como é que ela pode vender? Eu digo, como é que ela tem inscrição estadual e como que ela tem CPF? Eu digo, ela tem direito, até no nascituro tem direito, como que ela não tem? Eu digo, olha, você fala pro jurídico aí que eu vou começar a cobrar honorário. Vocês têm jurídico. Consultoria, E eu gente, tenho que também. Eu acho justo. Também. Eu tenho que ensinar vocês a como é que faz com um menor.
Aí ele falou, mas o senhor podia mandar onde é que é a lei? Eu digo, você compra um código civil aí e dá para o teu advogado lá para ele estudar. Aí ele falou, tá bom, nós vamos fazer o pagamento. Ai, que Essa semana. E ontem ele ligou para ele brincando, falando dos negócios de não sei o que, assim, senhor Santos, o senhor não vai me cobrar os honorários, não, né? Porque ontem ele queria saber outra coisa lá do processo e ele ficou, o senhor não vai me cobrar o honorário dessa também? Eu digo, o senhor não pagou nem da outra, né? Eu digo, eles têm um departamento jurídico e não entendem das coisas. Então não adianta. Você tem que ir atrás. Muita coisa Aquele no advogado dia a que dia, se especializa Muita coisa naquilo. no dia a dia. No Muita dia a coisa dia. no dia a dia. Não é que ele É um não advogado saiba. não só especialista nas áreas do direito, mas no negócio do cliente, Também, né? Estudar aquilo, Tem né? Para entender se eu peculiaridade. trabalho com agro, como que eu não sei que tem muita criança Sim, que já consta ali, né? como E às vezes não é nem sócio. que não saiba, mas tem preguiça, né? Fala, não, mas você não pode. Falar não pode é cômodo, né? É cômodo. E É se- isso, né? Eu acho que se a gente ficar aqui, tem Até conversa amanhã. para Mas mais a gente de prometeu metro, né? comida, pizza. Eles, Então, eles só vieram porque eu prometi o jantar. Com italiano você conversa a Vieram noite pela inteira. Se for por nós, Eu é a queria noite agradecer muito, 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 muito minha Obrigado. família, meus amores, por estar aqui inaugurando com a gente nosso primeiro episódio. Tem muita história, a gente tem muita coisa para dividir com vocês. Hoje foi só um pedacinho da minha vida, que também traz muita experiência, muita vivência. Tenho certeza que pode fazer a diferença também em muitas vidas, né? Que é um dos propósitos que a gente tem aqui, de trazer uma advocacia que faça de fato diferença na sua vida, na vida da sua família, porque é um olhar diferente, mais humanizado. A gente acredita que além da lei, a gente precisa de fato olhar para as necessidades, e elas são tantas e tão diversas que somente com um olhar único, carinhoso, assim, a gente pode conseguir. Eu consegui numa família de italianos, você viu aqui, né? O pessoal é bravo e tal. E a gente está aqui unido, faz churrasquinho ainda, né? Todo mundo fazendo churrasquinho, conversando, proseando e levando para frente toda a vida, né? E o trabalho que já vem desde os nossos avós. Então, obrigada por terem ficado conosco aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sempre vai ter alguma coisinha. Diz que o próximo é as Mendes. Vai ser a hora de eu me vingar. Ai, meu Deus. Gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, família, que eu já considero minha também, né? Que eu sou assim, entrona. Na herança não, tá? Eu tava do seu lado. Há 16 anos atrás eu tava do seu lado. Falando, muito obrigada. Obrigada. A gente costuma dizer aqui no escritório, para quem acompanha a gente, nossas histórias pessoais, ou no nosso Instagram, a gente já contou isso. Além de sócias, nós somos amigas pessoais, somos parceiras de trabalho voluntário, uma ONG que a gente toca juntas, também completando 15 anos esse ano, junto com a nossa amizade, que vai debutar esse ano. E a gente costuma sempre dizer entre nós que as nossas vidas pessoais e profissionais seriam um bom tratado de direito das famílias Com e certeza. um tratado de direito empresarial, porque a gente passa por tudo, até pelo terceiro setor, gente. Sim. A nossa vida é bizarra. A gente já passou até por trabalho voluntário de decoração de festa infantil para terceiros. A gente faz de um tudo aqui. Onde tem alguma coisa acontecendo, a gente está na arena e a gente se apresenta. Então, juntando nossos tratados de direito das famílias e de negócios, a gente se propôs a trazer, dividir isso com vocês. E esse é o nosso primeiro episódio, essa família que me encanta nessa história, como eu disse, desde o início, a minha preocupação com eles, e eu acompanhei tudo isso, e me encanta o diálogo, longe de ser perfeito. Eu escuto a Glau falando mal do pai, do irmão, da mãe. Tá bom, se Não precisa falar, se entregar. não falar mal da família, não participa. Não participa, não é melhor amiga. Não está participando. Não é Tá- melhor amiga, Tá longe, exatamente. é isso que eu tô falando, tá longe. E no dia seguinte ela tá chorando, ela, meu irmão, olha que fofo que ele tá. Gente, olha, meu Ela sobrinho brinca, é a né? minha cara. Ela fala, será que eu tô morrendo? Meu irmão sabe, eu não sei, porque ele é fofo. Então, assim, longe de ser uma família perfeita, às vezes é um caos, às vezes tem discussões, tem dúvidas, mas eu gosto muito de ver como que eles realmente levam a sério, que para tudo tem conversa, né? E aceitam as decisões uns dos outros, não sem o seu Antônio espernear, não sem ele ficar bem bravo.
a gente vai para o seu escritório também. Então, todo mundo aceita as decisões, o jeitão de cada um. E o mais bacana, com a ajuda de todo mundo, está todo mundo prosperando, né? Os negócios estão prosperando, a vida está prosperando, as crianças estão crescendo saudáveis, cheias de valores, de princípios. É uma história linda de se ver, vocês estão de parabéns. Obrigada. Vocês me emocionam, viu? Muito Obrigada. feliz de fazer parte dessa família. Obrigado, Obrigada por ter pela participado. oportunidade.